Você já parou para pensar quanto vale a sua vida e o que Deus pode fazer com a sua história em apenas 3 minutos? Nesse testemunho você ouvirá a dimensão do amor de Deus por nós. Eu acredito aqui que alguns de vocês conhecem a minha história. No ano de 2008, eu fiquei conhecida não só em Goiânia, mas no nosso país, por uma história muito triste. Uma menina de 12 anos de idade encontrada em um cativeiro na cidade de Goiânia. Uma história que era falada repetidamente nos jornais no ano de 2008. Uma criança de apenas 12 anos de idade encontrada dentro de um cativeiro, acorrentada, amordaçada, vivendo dias terríveis. Se esse tema já tocou seu coração, já deixe o like agora, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum testemunho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir um milagre hoje. O que você vai assistir não é sobre manchetes, mas sobre um Deus que entra no cenário da dor e vira páginas que o mundo insiste em manter abertas. As pessoas me reconhecem na rua por onde eu passo. Às vezes alguém vai, me reconhece e sempre fala: "Nossa, você é a Lucélia? Você é aquela menina que foi torturada? Você é aquela menina que foi achada dentro de um cativeiro?" As pessoas me conhecem por essa história, porque na época a mídia mostrou muito isso, frisou muito na dor, no sofrimento. E até hoje, se eu permitir, eles sempre insistem nisso, sempre na dor e no sofrimento. Mas eu estou aqui hoje, irmãos, para contar para vocês a minha história de vida. Contar quando tudo começou. A história antes do cativeiro. Contar a história do cativeiro, que vocês conhecem parte dela, mas contar também a nova história que Deus fez em mim. Contar a história que muitas vezes a mídia não mostra, a nova história, o milagre, a restauração, a cura, a transformação, a superação. Aleluia! Então, hoje eu começo lá do início, antes do cativeiro. Tudo começou com a separação dos meus pais. Tudo começou com a quebra de aliança dos meus pais. Tudo começou com um maldito divórcio. Meus pais se separaram, eu tinha menos de 7 anos. E quando os meus pais separaram, eu e os meus irmãos fomos viver no meio daquela divisão. Com quem vamos morar? Com o papai ou com a mamãe? Ficamos divididos. Um dia a gente dormia na casa do meu pai, um dia na minha mãe. Um dia minha mãe mudou de bairro, foi para um setor mais distante. E nós, os filhos, como que nós ficamos jogados no meio daquele negócio? Virou uma bagunça a nossa família, irmãos. Já era difícil os dois casados, quando separou ficou mais difícil ainda. E ali fomos viver no meio daquela coisa. Um divórcio, ele causa dores inimagináveis. Vocês vão entender. A minha mãe foi embora, arrumou uma outra pessoa. Meu pai foi passando o tempo, vi meu pai chorar, vi meu pai sofrer, vi meu pai perder noite de sono, vi meu pai perder o apetite, vi meu pai chorar em cima de nós, vi muitas vezes o sofrimento do meu pai viu muitas vezes o nosso sofrimento. Um divórcio causa dores inimagináveis. E naquela época eu tinha menos de 7 anos de idade. Meu pai arrumou uma outra mulher, começou a namorar uma mulher. E nós, os filhos, tivemos que aprender a conviver com aquelas pessoas que não eram os nossos pais. Por mais que sejam pessoas boas, são tanto meu padrasto como a minha madrasta, são pessoas maravilhosas, mas não era o meu pai, nem era a minha mãe. E ali fomos aprendendo a conviver. O tempo foi passando. Eu tinha 7 anos de idade. Eu já tinha completado os meus 7 anos. Eu estava na igreja Deus e Amor. Meu pai, ele é membro nessa igreja até hoje. E ele nos levava para a igreja com ele, nós 3 pequenininho. Eu tenho 2 irmãos, o Leonardo de 9 aninhos, eu de 7 anos e o meu irmão caçula de 6 aninhos. Quase com 6 aninhos ali naquela época. A gente ia para a igreja com ele. Um dia eu estava lá na igreja Deus e Amor. E geralmente lá na igreja Deus e Amor que meu pai frequentava, eles têm uns bancos de madeira. E debaixo do banco de madeira, geralmente eles colocam um colchonete para as crianças deitarem, às vezes, dormirem durante o culto. E eu estava deitada debaixo daquele banco. Um profeta estava pregando naquela noite, era um profeta de fora, um pregador de fora. E ele estava ministrando a palavra do Senhor e ele interrompeu a palavra, eu estava assim deitadinha, ele apontou para mim e ele falou assim: "Deus me mostra essa menina passando por um cativeiro." Ninguém entendeu nada do que ele estava falando. 3 anos se passaram, eu fui morar com a minha mãe, num barracão de 2 cômodos, pequenininho e apertadinho.
E ali naquele barracão nós passamos por muitas dificuldades financeiras. Passamos por momentos de muita dificuldade, às vezes faltavam das coisas. E nesse tempo que nós estávamos vivendo de dificuldades, nós conhecemos uma mulher, uma empresária, irmãos, muito rica, bem-sucedida, casada, mãe de 3 filhos. Conhecemos essa mulher através de uma tia minha e fomos criando uma amizade com aquela mulher. E o tempo passando, aquela mulher vendo as dificuldades que estávamos passando naquele barracãozinho, morávamos de aluguel, e aí ela ofereceu ajuda para minha mãe, mas não foi uma ajuda de uma cesta básica, de uma água, de uma energia, de um aluguel pago. A ajuda dela era para cuidar de mim. Ela pediu para minha mãe para cuidar de mim e ela prometeu para minha mãe me dar uma vida melhor. Ela prometeu para minha mãe me dar um futuro melhor. Ela prometeu à minha mãe cuidar de mim como se eu fosse a filha dela. E a minha mãe, naquela época, pensando no melhor para mim, ela me deixou ir morar com aquela mulher. E eu fui. No começo, eu fui muito bem tratada. No início era tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu fui bem cuidada, não posso negar isso. Ela comprou roupas novas para mim, ela me levou no salão para arrumar o cabelo e as unhas, me matriculou num colégio particular. E eu fui viver aquela vida, irmãos, totalmente diferente da que eu vivia lá com a minha mãe. Aparentemente, uma vida muito boa. Uma vida que qualquer pai e mãe quer dar para o seu filho. De muita coisa boa, vida boa, conforto, comida, escola boa, né? Todos nós queremos dar isso para um filho. E o tempo foi passando. Eu posso dizer, irmãos, que os 6 primeiros meses de vida naquela casa foram muito bons. Eu fui bem tratada, eu fui bem cuidada. Mas, passado mais ou menos uns 6 meses, aquela mulher começou a se transformar em uma pessoa que eu não conhecia. Aquela mulher começou a fazer coisas comigo que não era normal. Ela começou a me machucar, a me punir, a me castigar, ao ponto de chegar a me torturar e me manter dentro de um cativeiro. Irmãos, ali eu vivi os piores dias da minha vida. Quando aquela mulher se transformou, eu passei a viver os piores dias da minha vida naquele lugar. Eu nunca vou esquecer tudo o que aconteceu ali dentro. Ela fazia um ritual. Havia um ritual para aquelas torturas acontecerem. Havia uma sequência. Tinha uma forma, tinha um jeito, tinha um horário para acontecer aquelas coisas. E no final daquela sequência de torturas, havia um castigo diferente de todos os castigos que ela me dava. Era um castigo diferente, irmãos. Era um castigo onde eu tinha que ficar em pé, de frente à porta de um banheiro. E eu digo com toda certeza no meu coração, de tudo ruim que aquela mulher fez comigo, ela fez uma coisa boa por mim, que foi esse castigo. Aquele castigo mudou a minha história. Por que eu digo isso? Porque o livro que ela trazia e colocava nas minhas mãos para eu ler, ele tinha capa preta. E na capa do livro havia um nome escrito bem grande assim, Bíblia Sagrada. Aleluia. Na mente dela, ela achava que estava me punindo. Na mente dela era só mais uma forma de castigo, de punição mesmo. Mas mal ela sabia que o livro que ela colocava nas minhas mãos para eu ler falava de um Deus vivo, falava de um Deus todo-poderoso, falava de um Deus que cura, de um Deus que liberta, de um Deus que muda histórias. Naquele livro falava de um Deus que tirou José da prisão e tornou ele governador daquele lugar. Naquele livro falava de um Deus que livrou Daniel da cova dos leões. Naquele livro falava de um Deus que não deixou a sarça ser consumida pelo fogo. Naquele livro falava de um Deus que entregou a vida do filho dele, do único filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. Ainda que eu, Lucélia, viesse morrer dentro daquele cativeiro, a palavra do Senhor, o livro da capa preta, me garantia em João 3,16 que eu alcançaria a eternidade. Aleluia! E eu convido você, irmão, você pai e mãe, começa a colocar essa mesma palavra na mão do teu filho para ele ler. Começa a ler essa palavra, porque se dentro de um cativeiro ela alcançou a minha vida, ela irá alcançar o teu filho, ela irá alcançar a tua esposa, ela irá alcançar você. E lá deixa aqui nos comentários, Senhor, na Bíblia Sagrada encontramos palavras de vida eterna. A palavra do Senhor, ela é imutável. E ali você vai aprender sobre um Deus maravilhoso. Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando estiver velha não se desviará dele. Mas presta atenção, você que está ouvindo, a palavra não diz assim, olha,
ensina o caminho à criança que deve andar. Não! Ela diz assim, ensina a criança no caminho. É você, pai e mãe, junto, andando com o seu filho. Ensina com seus exemplos, com sua fé e suas orações. A criança no caminho que deve andar. Aleluia! E ali eu li a Bíblia, li a palavra do Senhor. Na mente dela era só mais uma forma de punição, mas sem entender ou compreender. Ela estava colocando na minha mão alimento espiritual. Eu estava sendo alimentada pela palavra de Deus. A palavra de Deus estava me sustentando naquele lugar. Glória a Deus! E sabe qual a história que eu sempre gostava de ler? A história de Jó, um homem de fé, um homem consagrado a Deus, um homem que amava o Senhor. Eu aprendi a orar e ter fé lendo a história de Jó. E no dia 15 de março de 2008, aquela mulher me acorrentou numas escadas, onde de costume ela já me colocava, com as mãos para cima, acorrentada e amordaçada, numa escada que tinha acesso à parte superior daquela cobertura que morávamos. Ali ela me colocava com as mãos para cima, acorrentada e amordaçada. Em cada mão minha havia uma corrente, que ia até o primeiro degrau da escada de ferro, e ficava trancada com um cadeado nas minhas duas mãos, assim, eu ficava assim, com as mãos para cima, com as duas mãos, e na minha boca havia um amordaço, um pedaço de pano velho enrolado com pimenta dentro desse pano, que ela enfiava dentro da minha boca e tampava com esparadrapo. Assim, ela me deixou no 15 de março de 2008, sem direito de me soltar e sem direito de gritar por socorro. Ela me prendeu nessas escadas, irmãos, até semana passada. Eu achava que ela tinha me prendido nas escadas 8 horas da manhã, mas eu achei um caderno que eu fiz quando eu saí de lá, um diário. E ali eu conto a minha história escrevendo quando tinha 12 anos de idade. Assim que eu saí de lá, eu escrevi esse diário. E lá no caderninho eu falo detalhadamente a hora, o momento, como foi que ela me prendeu naquelas escadas. E ali está escrito, às 6:30 da manhã, ela me prendeu nas escadas. Então eu estou agora corrigindo esse horário, porque eu sempre achei que era 8 e não era, era 6:30 da manhã. E ali, irmãos, tinha um relógio na minha frente e eu conseguia ver as horas. Ela me prendeu às 6:30 da manhã. E realmente faz sentido, porque quando ela me prendeu nas escadas, eu tinha acabado de acordar e eu acordava às 6 da manhã. Passou pouco tempo, eu já estava fazendo o serviço da casa, ela me chamou, me gritou e me prendeu nas escadas. Então, 6:30 da manhã aconteceu isso. E ali, ela me colocou acorrentada e amordaçada. Naquela posição eu fiquei. Ela foi trabalhar e ali eu fiquei pendurada nas escadas. Eu tinha 12 anos de idade. Eu abaixei a minha cabeça, irmãos, naquelas escadas e eu dormi. Eu dormi mesmo. Eu dormi de verdade. Eu dormi pendurada naquelas escadas. Quando eu acordei tão assustada, sentindo dores nas minhas costas, sentindo dores nos meus braços, nas minhas mãos. As minhas mãos formigavam, irmãos. Aquela pimenta enfiada na minha boca ardia e queimava a minha boca. Quando eu acordei, eu olhei para o relógio e o relógio já marcava 10:22 da manhã, ou seja, já tinha aí quase 4 horas que eu estava pendurada naquelas escadas. Imaginem vocês a dor que eu sentia no meu corpo. Às 10:22 da manhã, quando eu acordei ali, naquele momento, eu decidi fazer uma oração. Se Deus ia me escutar, irmãos, eu não sabia. De verdade, eu não sabia se Jesus ia me ouvir. Mas com toda a fé que havia dentro do meu coração, eu clamei Jesus naquele dia. Eu falei com Jesus, irmãos. Como que eu falei com Jesus? Em pensamento, porque minha boca me impedia de falar em voz alta. Não pense que Deus te ouve só de joelhos. Ele me ouviu pendurado numas escadas. Não pense que o Senhor te ouve só gritando, falando, abrindo a tua boca. Ele ouve os seus pensamentos também. Fale com Ele o tempo todo, Ele ouve você. Glória a Deus. Quando você, mulher, está na beira do fogão, fazendo o alimento, o Senhor te ouve. Quando você está lá, marido, indo para o serviço, quando você está no ônibus, ou quando está lá na moto ou no seu carro, o Senhor ouve você. Fale com Ele. E ali naquele lugar, às 10:22 da manhã, eu olhei para o céu, irmãos, onde eu ficava era aberto, eu conseguia ver o céu. Eu olhava para aquele céu azulzinho e meus braços de tudo em mim doía, eu não sabia a hora que ela ia voltar. Já tinha 4 horas que eu estava ali, eu olhei para o céu e ali eu fiz essa oração em pensamento naquele dia. Papai do céu, por que eu estou nesse lugar?
Por que que eu tô aqui, Deus? Eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho meus irmãos. Por que que eu sofro tanto, Deus? Deus, se o Senhor existe mesmo, vem me tirar desse lugar. Senão eu prefiro morrer, eu não dou conta mais de sofrer. Jesus, me tira daqui, eu não dou conta mais, eu não dou conta mais, Deus. E ali eu fechei meus olhos, irmãos, e dormi. Parecia que eu tinha dormido um sono de umas 2 horas, pra mim eu tinha dormido demais. É como se eu tivesse apagado e voltado. Quando eu acordei, eu olhei pro relógio, o relógio marcava 10h25 da manhã. Apenas 3 minutos haviam passado. De repente, a voz de uma mulher começou a me gritar na porta. E aquela voz que eu não conhecia, aquela voz me gritava, Lucélia! Lucélia! E eu com a boca tampada, como que eu respondia? Comecei a chutar a parede, ela gritando, Lucélia! De repente, eu escutei a porta abrindo, né? Aquela mulher entrou correndo. E quando ela viu aquela menininha de 12 anos de idade, eu era pequenininha, tão magrinha. Quando ela me viu pendurada naquelas escadas, ela gritou, meu Deus, tem uma menina presa aqui. Automaticamente, claro, eu olhei para o lado. Nas mãos dela tinha um papel. E naquele papel, o nome maior que eu pude ler com os meus olhos estava escrito assim, Polícia Civil. Quando eu li aquilo, eu entrei em desespero, meu corpo entrou em batedeira e eu senti muito medo naquela hora. Assim que ela gritou, outros policiais entraram correndo. Homens, só tinha ela de mulher. E outros homens entraram correndo, policiais civis, e eles me viram naquele lugar. Eles ficaram sem acreditar, começaram a fotografar. Eu pendurada naquelas escadas. E, de repente, aquela policial tirou aquela mordaça da minha boca. Eu senti tanto medo naquela hora, irmãos, que a minha reação imediata foi começar a mandar os policiais irem embora. Eu dizia, vai embora daqui, não foi eu que chamei vocês aqui, vão embora. Se vocês não forem embora, eu vou morrer. Se vocês não forem embora, minha família vai morrer. Por que eu disse isso? Porque a empresária dizia, o dia que você denunciar, ou até mesmo o dia que você vier sair deste lugar, eu vou matar seu pai, eu vou matar sua mãe, eu vou matar os seus irmãos e, por último, eu vou te matar. Foram quase 2 anos de sofrimento. Foram quase 2 anos ouvindo aquela mulher dizer que ia matar quem eu mais amava, minha família. E o tempo passou. Eu tive chances, oportunidades de fugir, oportunidade de denunciar, oportunidade de gritar por socorro, mas o medo me consumia naquele lugar. O medo nos paralisa. E nesse dia eu digo para você, não permita o medo entrar no seu coração, porque o medo pode nos levar à morte, o medo nos faz parar, o medo nos impede de avançar. Satanás, ele veio para isso mesmo, para nos amedrontar, para nos fazer parar e até para nos matar. Mas Jesus, ele também veio, e ele veio para tirar todo o medo. E ele disse, não temas, porque eu sou contigo. Não tenhas medo, porque eu estou com você. Aleluia! Por 366 vezes na minha e na sua Bíblia é repetida a palavra não temas. Sabe o que eu aprendi com isso? Para cada dia do nosso ano, Deus tem um não temas para mim e para você. Até no ano bissexto, o Senhor lembrou de colocar no nosso dia o não temas. Então, querido irmão e irmã, não temas, o Senhor é contigo. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia! O deserto não é para nos matar, o deserto é lugar de passagem. Nós vamos até passar por desertos no meio da nossa caminhada, mas Ele passará esse deserto comigo e com você. Querido, sabe por que eu, Lucélia, estou aqui? Porque Jesus sempre esteve lá dentro daquele cativeiro, junto comigo. Sabe, eu imagino Satanás olhando para mim dizendo, vai morrer, não tem jeito. É torturada, é amordaçada, é acorrentada, é abusada sexualmente, não tem jeito. Leva pauladas na cabeça, é enforcada, é asfixiada, vai morrer, não tem jeito. Mas eu imagino também o meu Deus olhando para mim e dizendo, é improvável, mas é escolhida, é filha, é amada, é princesa, é obra-prima minha. Vou libertar, vou curar, vou lapidar e vou levar as nações. Aleluia! Irmãos, nós só estamos aqui porque Jesus sempre teve misericórdia de nós, esteve lá na cruz por nós. Olha, é muito fácil adorar o Senhor quando está tudo bem. É muito fácil adorar o Senhor quando a vida financeira está ótima. É muito fácil adorar o Senhor quando a saúde está em dias. É muito fácil adorar quando está todo mundo bem dentro da tua casa. É muito fácil. Mas o Senhor quer que nós o adoramos em espírito e em verdade o tempo todo.
Não adore o seu Deus somente nas horas boas. Ah, ele quer que nós o adoramos como Jó fez. Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó era um homem que amava o nosso Deus. E o que o Senhor permitiu acontecer na vida de Jó? Jó perdeu tudo o que tinha. Jó perdeu seus filhos amados. Jó perdeu suas riquezas. Jó estava tomado de lepra, estava doente e mesmo assim ele bradou: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Adore o Senhor o tempo todo. Adore ao Senhor nos dias de luta. Eu imagino que não foi fácil para o irmão Jó adorar o Senhor tendo que enterrar 10 filhos. Não, irmãos. Glória a Deus. Eu imagino que não deve ter sido fácil. E quanto das vezes acontece coisas menores que isso na nossa vida e nós deixamos de adorar Ele, que é digno de toda adoração. Que nós possamos colocar isso em prática, fazer como o nosso irmão Lázaro, que cantava aquela canção que marcou tantas gerações. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Glorifique ao Senhor. Se está tudo bem, glorifique ao Senhor. Se também não está, glorifique ao Senhor. Irmãos, eu já passei por momentos na minha vida depois disso, depois do cativeiro, onde eu não conseguia nem orar. Eu apenas chorava. Mas ali as minhas lágrimas estavam sendo uma adoração ao Senhor. Em vez de reclamar e murmurar, eu estava falando: Deus, eu preciso de Ti. Eu não aguento. Eu preciso do Senhor, Pai. Então, queridos, ali naquele lugar, aquela policial, ela me vendo gritar, pedindo para que eles fossem ir embora. E ela olhava para mim e ela dizia, ela tentava me acalmar, eu estava muito nervosa, né? Eu fiquei muito assustada naquele lugar. E ela olhava para mim e ela falava assim: calma, Lucélia. Calma, Lucélia, eu preciso que você fique calma, porque foi Deus quem mandou a gente aqui. Foi Deus quem mandou a gente aqui. Aleluia! Quando ela disse isso, irmãos, quando aquela mulher disse isso, foi Deus quem mandou a gente aqui. Eu olhei para o céu, o mesmo céu que eu havia olhado clamando Jesus há 3 minutos atrás, o mesmo céu que eu havia olhado e dito para o próprio Deus: Deus, se o Senhor existe mesmo, vem me tirar deste lugar, porque eu prefiro a morte. Mas Deus não tinha morte para minha vida naquele dia. Pelo contrário, Ele tinha liberdade, Ele tinha resgate. Aleluia! E o meu grito mudou naquele lugar. Eu parei de mandar aqueles policiais irem embora. A partir do momento que ela disse para mim que foi Deus quem viu eles ali, irmãos, eu olhava para o céu e eu contemplava a existência de Deus. Ali eu podia acreditar que Deus existe e que Deus havia ouvido a minha oração. Então eu gritava, as minhas mãozinhas ainda estavam presas nas escadas, apenas a minha boca havia sido liberada. E eu gritava presa nas escadas: Deus existe! Deus existe! Deus existe! Deus existe! Jesus me ouviu, Deus existe, Deus existe, Deus existe. 3 minutos após a minha oração, o Senhor provou para mim que Ele é Deus e que Ele ouve a nossa oração. Aleluia! Glória a Deus! Eu não sei quanto tempo você está clamando, eu não sei quanto tempo você está buscando. Talvez já passou 3 minutos, já passou uma semana, já passou um ano e nada ainda aconteceu na tua vida. Você acha que Deus esqueceu de você, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: pode passar o tempo que for, mas a promessa que eu te fiz, eu sou fiel para cumprir na tua vida. Eu não abro mão de você, eu não abro mão do teu sonho, eu não abro mão da tua família. Aleluia! O Senhor é fiel para cumprir as promessas dele na nossa vida. O Senhor é maravilhoso. Só que o tempo do Senhor não é o nosso. Não é o nosso. Tem coisas, tem sonhos que Deus vai realizar em mim e em você. Tem coisas que o Senhor vai fazer em nós que não vai ser em 3 minutos, não vai ser em uma semana, vai levar um tempo, porque tem coisas que Deus precisa nos capacitar primeiro para quando Ele nos entregar, nós sabemos administrar como deve. Aleluia, glória a Deus!
Tem quantos anos que Deus disse e prometeu para mim que me levaria às nações? Tem quantos anos que Deus falou para mim que vai me levar nos Estados Unidos, que vai me levar na Europa, que vai me levar nos 4 cantos da terra? Tem quanto tempo que Deus falou isso para mim? Tem mais de 10 anos. Ainda não aconteceu eu ir lá e pisar, porque o YouTube já chegou nos 4 cantos. Eu tenho certeza que esse vídeo viralizar na internet já deve ter chegado em muito lugar. Deus ainda não me levou, mas eu creio nessa promessa porque Ele prometeu. Ele é dono de tudo, do ouro e da prata, e eu tenho certeza que o dia que Ele levar, eu estarei preparada para esse momento, eu estarei capacitada para esse momento. Tem coisas que Deus precisa nos preparar, irmão, porque sinceramente nós somos egoístas. Existem coisas que se Deus fizer antes do tempo, nós o abandonamos, não é mesmo? Deus conhece seus filhos, cada um de nós, Ele sabe até onde Ele pode ir, então que tem coisas que o Senhor vai fazer aos poucos. Aleluia! E ali naquele lugar, quando a policial me tirou das escadas e ela me abraçou, junto com o abraço dela, eu pude sentir um amor muito grande no abraço dela. E junto com o abraço dela, ela sussurrou no meu ouvido. Ela falou comigo baixinho só para que eu ouvisse. Eu senti um amor no abraço dela. Ela me abraçou e ela disse: "Filha, eu te amo." Irmãos, eu nunca vi aquela mulher. Nem o nome dela eu sabia. Nem que ela era uma policial eu sabia. Eu fiquei sabendo depois que eu li no papel, porque nem fardada ela estava. E ela me chama de filha e diz que me ama. Hoje eu sei e entendo perfeitamente que era o próprio Deus falando na boca dela. Hoje eu sei e entendo que era o meu Senhor dizendo: "Filha, eu te amo, eu nunca te abandonei, eu sempre estive aqui com você." E eu fui andando assim pelo cativeiro, eu comecei a mostrar as torturas que a mulher fazia comigo. Eu fui em direção a um tanque de lavar roupas e eu disse: "Olha, tá vendo esse tanque aqui?" Ela enchia ele de água, amarrava as minhas mãos para trás com a corda, pegava minha cabeça, enfiava dentro da água e ficava segurando a minha cabeça enfiada na água. Quando ela via que eu não tinha mais força para aquilo, que eu já estava afogando, irmãos, ela me tirava, eu dava aquela respirada e de repente ela enfiava a minha cabeça de novo e ficava fazendo isso por várias vezes, me afogando num tanque de lavar roupas. Tinha uma máquina que dava choque naquele lugar, ela me dava choque com aquela máquina. Tinha uma porta de madeira que tinha acesso a um banheiro e ali nas dobradiças da porta estava tudo sujo de sangue escorrido nas dobradiças. A policial perguntou: "O que é isso aqui?" Eu disse: "Nessa porta." Ela colocava todos os meus dedos, tanto os das mãos como os dos pés, e prendia um por um dos meus dedos nessa porta. Ela fechava a porta nos meus dedos. Eu perdi todas as unhas das mãos e dos pés, irmãos. Eu perdi a noção de quantas vezes as minhas unhas caíram e nasceram. As minhas unhas das mãos voltaram ao normal. As minhas unhas dos pés, dos 2 dedões, não voltaram mais ao normal. Eu tenho uma cicatriz nas minhas costas de um salto que ela enfiou nas minhas costas. Eu tenho marcas de queimaduras pelo meu corpo de um ferro de passar roupa que ela tinha. Ela ligava o ferro na tomada e quando o ferro estava bem quente, ela tirava toda a minha roupa, mandava eu deitar no chão sem roupa, pegava aquele ferro ligado naquela tomada quente e vinha passando o ferro em mim e me queimando. A minha pele ia grudando no ferro, irmãos. Eu tenho os desenhos do ferro desenhado no meu corpo, ela ia passando o ferro em mim. Eu tenho uma cicatriz no meu pé direito de uma faca que ela enfiou no meu pé. Aquela mulher uma vez me deu 70 pauladas na cabeça, 60 na nuca e 7 no estômago. Eu me lembro a quantidade dessas pauladas porque eu fui obrigada a contar uma por uma delas. Então, irmãos, eu nunca me esqueci desse número. A minha cabeça esse dia ficou enorme. Os meus olhos ficaram roxos, esbugalhados para fora. A minha cabeça ficou cheia de feridas, de hematomas, parte da minha cabeça sangrando. Eu passava a mão assim no meu cabelo caía. Meu nariz ficou torto, minha boca ficou torta. Aquela mulher pegava pimenta, as malaguetas, amassava as pimentas, pegava aquele sumo da pimenta e passava nos meus olhos. Esfregava as pimentas nos meus olhos, enfiava a pimenta dentro do meu ouvido, enfiava a pimenta dentro do meu nariz, enfiava a pimenta na minha boca, passava a pimenta no meu rosto, ia esfregando aquelas pimentas assim no meu rosto, as minhas bochechas ficavam queimando. Ela pegava a colher, esquentava no fogão e colocava a colher quente dentro da minha boca e queimava a minha língua. Pegava alicate de eletricista, apertava minha língua e saia puxando a minha língua presa naquele alicate. Pegava a tesoura e ia picotando a minha língua.
partes da minha língua cortadas com tesoura. Hoje eu tenho a língua mutilada. Aquela mulher deixava eu dormir no chão frio, deitava naquele chão 2 horas da manhã para dormir. Eu dormia das 2 às 6. Das 2 às 6 eu dormia. 6 horas eu estava de pé, trabalhava o dia todo, até o outro dia. Por isso que eu dormia pendurada nas escadas, porque eu tinha muito sono e eu dormia 4 horas por dia. O normal de um adulto dormia no mínimo 8 horas, para ele recuperar todo o cansaço e repor a energia que ele... Uma criança de 12 anos dormindo 4 horas por dia. Por isso que eu dormi lá pendurada nas escadas. Aquela mulher me enforcava com cordas. Passava corda no meu pescoço e me enforcava. Irmãos, tinha um cachorrinho naquela casa. Todas as fezes que aquele animal fazia eu tinha que comer. Todas as fezes que ele fazia durante o dia ali, ele fazia numa sacadinha lá do prédio, eu tinha que pegar aquelas fezes e comer. Ele fazia xixi no chão, eu tinha que me ajoelhar e lamber com a língua. Ela achava barata pela casa. Ela pegava as baratinhas, enfiava na minha boca e fazia eu comer. Irmãos, aquela mulher abusava de mim. Ela cometia ato em mim. Me deixava até 3 dias sem comer. Me deixava sem tomar água. Quando eu sentia sede, eu fazia xixi no balde e bebia minha própria urina. Aquela mulher quase me matou, mas Jesus me tirou de lá. Deus estava lá soprando vida sobre as minhas narinas, me fortalecendo naquele lugar, me sustentando naquele lugar. E no dia 15 de março de 2008, não só aqueles policiais viram o meu resgate, mas todo o Brasil pôde presenciar o meu resgate naquele lugar. E ali o nome do Senhor foi exaltado. Deus me tirou dali, irmãos. Eu fui para uma delegacia dar o meu primeiro depoimento. Da delegacia eu fui para um abrigo. Meus pais perderam a minha guarda na justiça e eu fui para adoção. Morei nesse abrigo por 8 meses e alguns dias. Depois desse período que eu estava ali, crianças entravam e saíam diariamente daquele abrigo. E eu estava ali com pai e mãe vivos, esperando por uma nova família. A justiça não permitia eu voltar a morar com eles. E o tempo foi passando. Deus é tão maravilhoso, Ele não me esqueceu no abrigo como Ele não me esqueceu no cativeiro. E Ele preparou uma família para cuidar de mim. Ele preparou um casal para me adotar. Mas não foi qualquer casal, não. Foi um casal de pastores com ministério de libertação. Deus usou a vida de 2 pastores lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, e esse casal me adotou. Eu mudei para Minas Gerais, fui morar na Estância Paraíso, um lugar onde muitas vidas passam e são curadas. Eu fui uma delas que fui para aquele lugar. E ali o Senhor começou a trabalhar na minha vida. O Senhor começou a fazer na minha vida. Deus começou a me curar naquele lugar. Ali não foi tratado apenas a minha alma e o meu espírito, mas o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Aleluia! Passei por tratamentos médicos, tratamentos psicológicos, tratamentos psiquiátricos e cura interior sobre mim. Depois de ser tratado tudo isso e eu de fato verdadeiramente ter sido curada naquele lugar, eu falo que o próprio Deus gerou essa saudade dentro do meu coração. Eu tinha uma saudade no meu coração da minha família biológica. Irmãos, eu tinha saudade de voltar a brincar com os meus irmãos. Eu tinha saudade de poder sentar no colo do meu pai. Eu sou muito apegada ao meu pai desde pequenininha. E eu tinha saudade da minha família. Chamei a minha mãe adotiva, que hoje ela é minha mãe. Carinhosamente Deus colocou esse amor em mim por eles e deles por mim. Eles são os meus pais adotivos. Eu chamei minha mãe adotiva e pedi ela para voltar para Goiânia, para a casa do meu pai biológico. Ela disse que oraria. Ela foi orar, creio eu, Deus, dizendo sim para ela. Ela me autorizou voltar para Goiânia. E eu voltei para a casa do meu pai. Depois que eu voltei para Goiânia, eu fui procurar uma igreja. Eu comecei a congregar na Assembleia de Deus, Ministério Esperança. Nessa igreja eu fui batizada nas águas, de 13 para 14 anos de idade. E na idade de 15 anos surgiu um sonho lindo no meu coração. E sabe qual era esse sonho? Casar e ter uma família. Aquilo que o diabo roubou de mim na infância, que foi a destruição do casamento dos meus pais, era o meu sonho na adolescência. Ter um lar, ter uma família. O tempo foi passando, passei pela minha fase de adolescência, tive as minhas fases difíceis de rebeldia, mas graças a Deus eu tive um pai e uma mãe, não só os meus biológicos, mas os meus pais adotivos, pessoas com o coração voltado no Senhor para me ajudar nessa fase e pessoas de Deus também para me ajudar. Com 17 para 18 anos,
Deus me deu o meu ministério. Os pastores começaram a me convidar para ir nas igrejas deles, contar o meu testemunho de vida. E ali, irmãos, eu falava 5, 10 minutinhos, era o que eu conseguia falar. Eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida para falar, diante às pessoas. Imagina, irmãos, nossa, quando eu chegava numa igreja lotada, meu Deus, eu tremia tanto. Eu tinha tanta vergonha. Aí eu começava a falar o pouquinho que eu falava, que era 5, 10 minutos. Eu falava tremendo, chorando e gaguejando. Ou seja, a igreja não entendia muita coisa, né? E outro pastor ouvia falar de mim e eu falava ali 5, 10 minutinhos. Aí outra igreja ouvia falar de mim e eu ia. Como eu ir lá no início do meu ministério, me trouxe aqui hoje. Se Deus te chamou, querido, se Deus te chamou, querida, deixa Deus te usar. Deixa. No começo do meu ministério, um profeta chegou em mim e ele falou para mim, eu tenho algo de Deus para te entregar. Eu falei, amém, pode falar. E ali eu fiquei esperando aquele profeta falar e ele começou, filha, farei de ti como uma águia. Te levarei em lugares altos, em lugares que você muito imaginou colocar a planta dos teus pés. E através da tua vida, outras vidas vão ser curadas. Através de você, casamentos vão ser restaurados. Através de você, pessoas que queriam morrer vão decidir viver. Através de você, pessoas vão render aos meus pés. Eu te usarei nos 4 cantos dessa terra. Aleluia! Essa foi a promessa do Senhor feita para mim um dia. Há 11 anos atrás, o Senhor me prometeu, e a cada dia eu tenho visto essa promessa acontecer na minha vida. Ontem eu estava lá em Jales, São Paulo. No sábado, ministrei ali para 1.200 mulheres. Pude ver mulheres rendendo aos pés do Senhor, mulheres sendo curadas. No domingo pela manhã, ministrei para a igreja. No domingo à noite, ministrei novamente para a igreja. E ao todo, nesse final de semana, ganhamos 51 almas para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Tudo para a honra e glória do Senhor. Nada disso é para minha glória. Nada disso é para mim, meu irmão. Não fui eu, foi o Senhor quem fez naquele lugar. E ali vidas foram convencidas, não por mim, mas convencidas pelo Espírito Santo de Deus através da minha vida. E eu pude ver juntamente com aquela igreja que 51 vidas vindo ao altar aceitar Jesus, entregar a vida delas para Jesus. Eu ouvi testemunhos no final do culto falando, olha, estamos aqui, íamos desistir do nosso casamento, mas hoje Deus muda a história da nossa família. Ali eu pude ver vidas sendo curadas, aleluia, filhos perdoando pai e mãe, pai perdoando suas esposas, seus filhos. Ali eu pude ver o mover do Senhor naquele lugar. Tudo para o Senhor, aleluia. Irmãos, e o Senhor foi fazendo acontecer. Com 19 anos de idade, Deus realizou o meu maior sonho, o meu sonho de casar. Deus me permitiu casar com o amor da minha vida. O Senhor permitiu casar com um homem. Hoje eu estava ainda falando isso para ele, um homem que tem apoiado o ministério de Deus para a minha vida e que agora esse ministério é dele também. Depois que nos casamos, nós nos tornamos um e esse ministério é nosso e ele tem me apoiado. Os nossos filhos ficaram com a vovó esse final de semana para a gente ir para Jales e eu tinha uma consulta médica, eu cheguei até avisei o pastor que eu chegaria uns 30 minutinhos atrasados porque eu tinha essa consulta e era muito longe daqui. E aí meu sogro chegou lá em casa, ele falou, pai, espera um pouquinho aí que eu preciso levar a Lucélia ali que ela vai ministrar numa igreja e eu já venho para ficar com os meninos. E agorinha ele já está aqui de novo para me buscar. Aleluia! Um homem que tem apoiado eu fazer a obra do Senhor. Sabe o que ele me pergunta no final do culto? Como é que foi, amor? Quantas vidas aceitaram Jesus? Um homem que tem o coração voltado para as coisas de Deus. Glória a Deus. Mas eu paguei um preço para que isso pudesse ter acontecido. Hoje eu colhei isso. E é o que muitas vezes a palavra de Deus manda nós sermos mulheres sábias, edificar a casa. E o Senhor foi nos direcionando e a cada dia nós fomos vendo a promessa do Senhor se cumprindo, acontecendo. Depois que a gente casou, qual era o meu sonho? Ser mãe, ter filhos. Os médicos disseram que eu não ia gerar filhos. Os médicos falaram. Mas o nosso médico de todos os médicos, ele já tinha dito que eu ia ser mãe, Deus ia me dar um filho. Eu criei nessa promessa do Senhor. E no ano de 2016, Deus realizou o meu maior sonho de ser mãe.
Eu descobri, irmãos, que no meu ventre estava sendo gerado o meu primogênito. Eu fiquei grávida para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Dei à luz no ano de 2016. Quando Deus cura por completo. Em 2018 eu pude gerar pela segunda vez. Aí eu falo com meu marido que Jesus olhou para nós dois e falou assim: Stênia e Lucélia, ide e povoai a terra. A gente entendeu, foi lá e fez mais um. Glória a Deus. Fiquei grávida pela terceira vez, irmãos. Deus é bom, né? Deus cura mesmo, irmãos. Deus é lindo. A família que Jesus me deu é linda, irmãos. Olhar para trás e ver de onde o Senhor me tirou e aonde Deus me colocou. É só Jesus quem faz isso, irmãos. É só o Senhor. Hoje, se vocês olharem para mim e ver na frente de uma igreja uma mulher curada, uma mulher transformada para a glória do Senhor, é só Jesus quem faz isso, irmão. Eu só estou aqui hoje porque Jesus cuidou de mim. Eu só estou aqui hoje porque Jesus me encontrou, porque um dia Jesus bateu na porta do meu coração, eu abri a porta e eu disse: Jesus, tu és bem-vindo, entra na minha vida e muda a minha história. Eu só estou aqui hoje porque Jesus entrou na minha vida e mudou a minha história. E em nome de Jesus, a partir do dia que Jesus entra na vida de uma pessoa, se há tristeza, vai ter que se retirar, porque Jesus que a alegria chegou. Se há enfermidade, vai ter que sair, porque Jesus que a cura chegou. Se há morte, vai ter que se retirar, porque Jesus que a vida chegou. Aonde Jesus entra, ele muda a nossa história. Aonde Jesus entra, ele transforma a nossa vida. Aleluia. Eu nunca vi uma pessoa convertida no Senhor verdadeiramente continuar da mesma forma. Eu nunca vi, porque Jesus é a própria mudança, Jesus é a cura. E aos pouquinhos Deus foi fazendo, Deus foi ajustando ali, Deus foi fazendo aqui, realizou um sonho meu ali, realizou outro sonho ali. Irmãos, eu tenho tantos testemunhos para contar para vocês de coisas que Deus fez na minha vida depois do cativeiro. Deus não trabalhou na minha vida, não foi apenas dentro de um cativeiro, Deus trabalhou fora dele muito mais. E é isso que eu tenho tentado mostrar quando as emissoras me convidam para dar uma entrevista, para falar algo do tipo, eu falo: vocês vão me deixar contar o depois? Ou vocês vão cortar igual vocês sempre fazem? Porque se for para mostrar sua dor, muito obrigada, agradeço o convite. Quantas emissoras grandes já me chamaram falando assim: você vem contar sua história? Eu respondo: vou. E eles dizem: mas você não pode falar de Deus aqui. Emissoras que iam tornar meu nome conhecido, irmãos. Com milhões de seguidores. Eu falei: então não tem como eu ir, porque eu só estou aqui porque o Senhor me livrou e me guardou. Mas existe um segredo para hoje eu estar aqui. E o segredo da minha vitória eu quero contar para vocês. E quando vocês saírem desse testemunho, compartilha para quem vocês quiserem. O segredo da minha vitória chama-se perdão. O segredo para hoje eu estar aqui com a minha vida curada e transformada foi porque um dia eu decidi perdoar quem tanto me feriu, quem tanto me machucou. Talvez você tá aí, querido, ouvindo essa história e falando: meu Deus, não é possível. Não é possível uma coisa dessa, o tanto que essa mulher feriu, o tanto que essa mulher machucou. E hoje ela falar que perdoa. Perdoar, irmãos, não é esquecer. Isso chama amnésia. Perdoar, né? Você lembrar e não sentir mais dor. Isso é cura. A falta do perdão gera câncer. A falta do perdão nos afasta da presença de Deus. A falta do perdão nos impede de viver as bênçãos do Senhor. A falta do perdão nos impede de viver o milagre. Quantas pessoas querem viver o milagre? Quantas pessoas querem viver o extraordinário, mas não querem perdoar? A falta do perdão te impede de viver o milagre. Você quer viver bênção, você quer viver vitória, você quer alcançar coisas grandes, você quer viver o extraordinário, então perdoe. Perdoe. Perdoe de verdade, porque perdoar é um ato de obediência. O que o Senhor vai falar sobre a obediência? É melhor obedecer do que sacrificar. A obediência é a chave da vitória. Tem gente que prefere sacrificar do que obedecer. Tem gente que vive no sacrifício e prefere não obedecer. A obediência é a chave da vitória. Você quer alcançar portas incríveis, obedeça. E o perdão é uma obediência. Quando você perdoa, é um ato de obediência. E quando você não perdoa, você não ama. E se você não ama, você está desobediência 2 vezes. Uma por não perdoar e uma por não amar. Está desobedecendo 2 vezes. Você está um filho muito rebelde. Porque quem não perdoa de verdade não ama. E se você não ama o seu irmão, quem te feriu, o seu pai, a sua mãe, o seu vizinho, o seu líder, essa irmã da igreja, esse irmão da igreja, se você não perdoa quem você vê com os seus olhos, você não tem a capacidade de amar o Senhor nosso Deus.
Deus é tudo na minha vida. O que o meu pai fez comigo, que ele se lasque pra lá. Mas Deus é tudo pra mim. Mentira. Larga de ser hipócrita. Você é um mentiroso. Mentira. A palavra de Deus diz, 1 João 4,20, como pode alguém dizer que ama Deus que não vê e odeia o seu irmão que vê? Deus está falando, você não tem capacidade de me amar se você não ama o seu pai que você está vendo com seu olho. Você não tem capacidade de me amar se você não perdoa a sua mãe que você vê com seus olhos. Então Deus não é tudo para você, porque se ele fosse tudo, você obedecia. Aleluia. Perdão é ato de obediência. Glória a Deus. Quer viver milagre, quer alcançar vitórias, quer receber perdão e vive magoando, vive entristecendo o irmão e quer ser perdoado, mas não sabe dar perdão. Marcos vai dizer, na medida que perdoares, serão perdoados. E Pedro disse, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7. E Jesus responde, não, eu não vos digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aleluia. Isso é por dia, irmãos. Isso é por dia. Quando você não perdoa, você entra para dentro de uma prisão espiritual. Você olha para o lado, todo mundo está vivendo vitória, todo mundo está vivendo milagre. Ai, pastor, você viu, pastor, aquele jovem que acabou de chegar na igreja, aquela irmã que acabou de chegar na igreja. Olha, eu tô aqui tanto tempo, nada acontece na minha vida. Mas você viu, pastor, que fulaninha acabou de chegar, já está contando testemunho de vitória, já está contando testemunho de milagre. E eu tô aqui, pastor, nada acontece na minha vida. Sabe por quê? É porque às vezes fulaninha que acabou de chegar tem um coração perdoador que você não tem. Aleluia. Vai ficar aí impedindo Deus de fazer? Deus está do lado de fora da prisão falando para você, filho, eu te amo, filho. Sai desse lugar, sai desse cativeiro. Sai daí, eu tenho bênção para te entregar. E você está aqui ouvindo e pensando assim, mas o que meu pai fez comigo. Ele não tinha que ter feito isso comigo, eu não perdoo. Mas a minha mãe, o que a minha mãe fez comigo, eu não aceito, eu não admito isso. Mas o meu marido, eu larguei tudo, abri mão da minha faculdade, abri mão da minha profissão para cuidar da nossa família. E olha o que o meu marido fez comigo, eu não perdoo esse homem. Mas eu fui traído, mas eu fui traído.